Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação é de difícil resolução. Uma questão que pede uma leitura cuidadosa. Vamos entender? Enem 2020. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos, como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem. Quando seu filho esteve doente, eu ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar as suas contas. Já tenho as minhas e é o que me basta. Risos. O diretor tem o rosto escanhoado, a camisa limpa. A palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente, causense. O rosto do Dr. Hitch resplandece, vermelho e glabro. Um que o outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Nazia Zeno espera que ele lhe dê as costas. Vai reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela A. Sujeição moral amplificada pela pobreza. B. Crise econômica em expansão nas cidades. C. Falta de diálogo entre patrões e empregados. D. Perspicácia marcada pela formação intelectual. E. Tensão política gerada pelas ideologias vigentes. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: o que o conflito social desse fragmento revela? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura completa da prova a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Qual é o nível de dificuldade que nós devemos atribuir a essa questão? Será que nós podemos eliminar qualquer uma das alternativas nessa pré-leitura? Eu acho arriscado, porque o candidato só fez uma leitura do texto. E mesmo que ele perceba que alguma das alternativas podem ser eliminadas, a fase da pré-leitura ainda não é o momento para isso, porque o candidato ainda tem muita questão para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então é pertinente se atribuir um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto. Que conflito é esse que está presente no texto? É só ler o primeiro parágrafo. O diretor de uma empresa está humilhando um funcionário. Funcionário esse que nós podemos supor que acabou de pedir algum dinheiro a mais. Já que o diretor se deu o direito de praticar tal humilhação, a conclusão a que a gente chega é isso que está na alternativa A, gabarito da questão. Que há uma sujeição moral do funcionário, que nós sabemos ser pobre, já que ele pediu ajuda quando o filho esteve doente. Esse funcionário se vivia diante de outras pessoas que riem junto com o referido patrão, de modo que aceita simplesmente o que foi dito, por se tratar de uma relação entre patrão e empregado. Das alternativas incorretas, a letra C comete o erro da redução, que é a limitação à resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Enquanto que as outras três alternativas cometem o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto. Para começarmos a comentar as alternativas incorretas, vamos começar pela alternativa C. Repetindo o que acabamos de dizer, o erro da redução consiste na limitação à resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto,
quando na verdade a resposta é mais abrangente. Um erro que costuma ser uma armadilha para os concursandos. Vejam bem, vamos reler a pergunta do enunciado. O que o conflito social desse fragmento revela? Vamos voltar a destacar o trecho onde se encontra esse conflito. Será que o que é revelado é uma falta de diálogo entre patrão e empregado? Não. Embora essa falta de diálogo realmente exista, não é revelada pelo conflito, porque o que o conflito revela é muito mais. O que o conflito revela é a sujeição moral do empregado ao patrão por tudo aquilo que nós já comentamos sobre o gabarito letra A. Sujeição essa que leva o diretor a agir de forma arrogante e, por conseguinte, não aceitar diálogo com o funcionário. Quanto à alternativa D, será que o conflito revelou isso? Perspicácia marcada por formação intelectual? Vamos destacar o que o texto tem que mais se aproxima dessa ideia. Por esse trecho que nós acabamos de destacar, nós admitimos que havia uma certa formação intelectual do empregador. Mas essa ideia de que a formação intelectual marcou uma perspicácia não está em lugar nenhum do texto. Quanto às alternativas B e E, até são difíceis de serem eliminadas na primeira leitura do texto. Mas, à medida que nós relemos o texto, como de fato a questão exige uma leitura atenciosa, veremos que essas ideias simplesmente não estão no texto. O gabarito, como nós já mostramos, é a letra A. Bem, o erro da redução costuma ser uma armadilha para os concursandos, em especial para os desatentos. No fim das contas, é arriscado eliminar qualquer uma das alternativas na fase de pré-leitura. Isso nos convida a atribuir um nível difícil de resolução. Aí, mais tarde, o candidato chega no momento de resolver a questão e, aos poucos, pode perceber tudo isso que nós comentamos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas atualidades. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.